Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Dailton Cruz e eu gostaria de meditar a palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9. O título da minha Bíblia, A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco. Nós vemos no versículo 1 que Saulo estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele vai até o sumo sacerdote e ele pede cartas para que ele fosse nas sinagogas para fim que se ele encontrasse algum homem ou mulher e levasse preso para Jerusalém. Saulo tinha um zelo religioso. Ele pensava que estava agradando a Deus. Ele já havia participado da morte de Estevão no capítulo 7, havia segurado ali as capas, as vestes das pessoas. Ele viu Estevão sendo apedrejado e num zelo religioso, ele parte agora com toda a agressividade, tentando maltratar os cristãos. Ele pensava estar agradando a Deus. No versículo 3 vai dizer que ele estava indo de caminho e quando ele estava quase chegando a Damasco, uma luz o cerca e ele cai por terra. E uma voz faz dizer para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós vemos que nos versículos primeiros diz que ele estava perseguindo homens e mulheres, mas Jesus o derruba ali. Aparece com uma luz, o derruba e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele pensava que estava perseguindo homens e mulheres. Eram homens e mulheres simples, pensavam que estava perseguindo esses homens simples. Mas ele estava enganado. Ele estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. Quem sabe as pessoas olham para você e pensam que você não é ninguém. Quem sabe às vezes até você mesmo se sente um ninguém, se sente tão pequeno, tão fraco, tão sem valor, mas você tem valor para o Senhor. O Senhor te ama, o Senhor nos ama. Ele já provou para nós. Ele entregou o seu único filho a morrer naquela cruz, para que todo nele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor entregou o que ele tinha de melhor, o seu único filho, para nos resgatar. Ele não quer ver você caído, prostrado, chorando, preso dentro de um quarto, entristecido, preso em meio a sentimentos de inferioridade. Mas o Senhor te chama, o Senhor tem um plano, um propósito na tua vida. O Senhor quer fazer de você um vaso, um instrumento nas mãos dele, assim como ele vai fazer aqui na vida de Saulo. Nós vemos aqui que o Senhor aparece numa forma de luz, e no versículo 5, Saulo pergunta: quem é o Senhor? Jesus fala assim: eu sou Jesus quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus, embora ele estava perseguindo homens e mulheres cristãos, ele pensou que estava perseguindo homens numa seita. Mas o próprio Jesus foi ao encontro ali. Quem sabe pessoas estão te perseguindo, pessoas estão te maltratando, mas entregue na mão do Senhor. Há um Deus Todo-Poderoso que zela e luta por você, que está com você em todo o tempo, te ajudando e te fortalecendo. Você não está sozinho. O Senhor tem prazer em te ajudar. E o Senhor falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Bom, vamos entender o que é aguilhões. Aguilhões era uma lança de madeira que geralmente tinha uma haste ali, uma ponta de ferro, e ela era usada para espetar às vezes nos animais que estavam trabalhando nos trilhos ou puxando alguma carruagem. Ele não queria trabalhar, então ele colocava aquela ponta ali, e quanto mais ele recalcitava, quanto mais ele dava coice, mais ele se feria. Então Jesus fala isso para Paulo: dura para você recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está falando que ele estava lutando contra a vontade de Deus, estava se ferindo, não tinha jeito de parar a igreja do Senhor. Quanto mais ele lutasse, mais ele ia se ferir. Era melhor ele se render. O animal, ele ficava dando coisa, e quanto mais dava coisa, ele se feria. Então Jesus estava falando isso para ele. E o Senhor vai dar diretrizes para ele. No versículo 6, Paulo estava tremendo e atônito. E ele fala para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? Nós temos que perguntar isso para o Senhor. Nós vemos que foi o próprio Senhor que derrubou Paulo. Será que o Senhor vai ter que derrubar você para te parar, para te colocar no trilho certo, para colocar você no caminho? E Paulo, ele levou um tombo ali. Saulo,
Na verdade, naquela época, era comum ter dois nomes. Saulo era um israelita. Saulo era um nome que ele tinha como israelita. E como ele tinha cidadania romana, ele tinha também um nome romano, que era Paulo. Saulo quer dizer pedido. E Paulo quer dizer pequeno. Certamente Saulo foi pedido por Deus. Ele talvez os pais dele pediram em oração e o Senhor deu para ele Saulo. Saulo vem de uma raiz do mesmo nome de Saul, que foi um grande rei ali em Israel aos olhos dos homens. Era maior em estatura, mas era pequeno aos olhos de Deus porque viveu uma vida torta. Talvez Saulo tinha esse desejo de fazer a obra do Senhor. Nós vemos o zelo dele correndo atrás, tentando fazer as coisas. Ele era da tribo de Benjamim, havia estudado aos pés de Gamaliel e tinha um desejo de fazer a obra do Senhor. Mas não adianta fazer as coisas cegamente, ser um religioso. Nós temos que conhecer a palavra, e a palavra nos mostra, nos revela a verdade é Cristo. Nós temos que seguir a Jesus. E o Senhor vai dar diretriz para ele. O Senhor não queria ver ele caído, então a primeira coisa que ele fala é: levanta-te. Quem sabe aconteceu alguma coisa na sua vida e você levou um tombo, você se encontra hoje prostrado, desanimado, sem força, mas o Senhor não quer ver você caído. Se levante, apoie-se em Cristo, alimente-se da palavra, fortaleça no Senhor, se levante, sacuda a poeira, vá à luta. O Senhor é contigo, o Senhor tem plano e propósito na tua vida. Ele não quer ver você caído, prostrado, chorando o tempo inteiro. Erga a cabeça, o Senhor é contigo. E depois ele fala assim: entra na cidade. O Senhor queria que ele se levantasse, agora dá uma direção para ele. Nós temos uma direção. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que procurar conhecer essa palavra. Essa palavra nos mostra quem nós somos, ela revela para nós o Deus Todo-Poderoso que está conosco, que tem planos e propósitos na vida do homem, na vida da mulher. E nós temos que conhecer a Jesus, temos que entrar no nosso quarto, rasgar nosso coração para o Senhor, buscar Ele, adorar Ele em espírito e em verdade. Fala: Senhor, eu quero viver os teus propósitos, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Não sei se você já entregou a sua vida para Jesus. Quem sabe hoje é tempo, quem sabe esse é o momento. Fala: Jesus, vem ser rei, Senhor, no meu coração. Vem reinar, Senhor, na minha vida, Senhor. Vem fazer de mim um vaso, um instrumento das tuas mãos. Eu não quero ser um homem ou uma mulher religiosa, mas eu quero ser um verdadeiro adorador, porque a Bíblia diz que o Senhor está atrás dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor estava chamando aqui Saulo para ser um verdadeiro adorador, para ser um vaso, para ser um instrumento do Senhor. Interessante que ele havia pedido cartas para perseguir a igreja. Mal sabia ele que Deus iria usá-lo para escrever cartas. Cartas essas que estaria hoje nas nossas mãos, servindo de alimento, servindo de fortalecimento para a igreja. Deus usou esse homem poderosamente. E nós vemos que ele vai para Damasco, e continuando a leitura ali, ele vai ficar 3 dias ali. Ele se levanta agora cego, precisou ser guiado pelas pessoas. Ele foi levado ali para Damasco e fica 3 dias sem comer, cego. Imagina o que se passava no coração desse homem. Talvez ele pensava: eu estava fazendo tudo errado, meu zelo religioso, eu estava lutando contra Deus, eu permiti a morte de Estevão. Quem sabe podia pensar tantas coisas, mas mesmo assim ele não desistiu, e o Senhor também não desistiu dele. Nós vemos que no versículo 11, o Senhor vai despertar Ananias e fala assim: levanta-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Saulo, ele não desistiu, embora ele havia caído, estava cego, enxergou espiritualmente. Agora ele cego fisicamente, mas começou a enxergar espiritualmente e viu que estava errado. Ele começou a orar e buscar o Senhor. Quem sabe você cometeu erros e falhou, mas o Senhor não desistiu de você. A Bíblia diz: o meu povo chama o meu nome, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, se ele orar e se me buscar, então eu virei e sararei sua terra e perdoarei seus pecados. Clame, invoque o nome do Senhor. Saulo, ele começou a orar ali.
Quando nós oramos, a oração move a mão de Deus a nosso favor. A oração muda o mundo espiritual. Ore, lance sobre o Senhor suas ansiedades, seus sonhos. Busque o Senhor. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração. E enquanto ele orava, o Senhor começou a despertar Ananias. Ananias significa o Senhor mostrou graça, o Senhor mostrou misericórdia. E Ananias não vai querer ir, começa a querer brigar com o Senhor. O Senhor, o quanto eu tenho ouvido falar desse homem, quanto mal ele fez para a igreja. Mas o Senhor fala para ele assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, reis e os filhos de Israel. Vai. Ananias estava olhando com seus olhos humanos e estava enxergando a dureza ali de Saulo. E às vezes nós somos assim, nós olhamos as pessoas e enxergamos a casca e vemos que as pessoas são duras, são más, são arrogantes. Mas assim como o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor também tem misericórdia delas. E nós precisamos amar essas pessoas, orar por essas pessoas, porque elas não sabem o que faz. Foi isso que Estevão fez quando ele estava sendo apedrejado. Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Foi isso que Jesus fez naquela cruz, quando ele estava sendo crucificado e morrendo ali no meu e no seu lugar. Jesus falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós temos que imitar Cristo nesse propósito. Muitas vezes nós vamos deparar com pessoas ruins e más, que irão nos ferir, vão nos magoar, às vezes vão nos perseguir, mas nós temos que orar para essas pessoas, para que elas sejam alcançadas. Estevão orou ali quando estava sendo apedrejado. Quem sabe Saulo começou a ser gerado ali. Quem sabe Saulo era fruto daquela oração ali no meio do apedrejamento. Ore, a oração move a mão de Deus a nosso favor. Saulo começou a orar e o Senhor começou a impulsionar Ananias. Quem era Ananias? Ananias, um servo do Senhor desconhecido. Não era conhecido pela igreja, mas era conhecido pelo Senhor. Quem sabe você não seja uma pessoa conhecida, quem sabe você não tem um nome tão grande, mas não importa, o importante é que o Senhor te conhece. O Senhor sabe seu nome, sabe onde você mora, sabe o seu endereço. O Senhor conhecia Ananias, isso que importa. E Ananias vai pegar o maior peixe, Saulo. Ananias não escreveu cartas, Ananias não pregou nas igrejas, Ananias não fez viagens missionárias, mas ele foi usado, estava dentro do propósito do Senhor, foi usado na mão do Senhor. Seja usado na mão do Senhor onde você está, pregue a palavra onde você está, faça a obra do Senhor onde você está, não importa, ainda que os homens não te conheçam, mas Jesus te conhece. Um dia o Senhor vai falar para nós o que ele falou para Daniel. Daniel estava orando e as coisas não estavam acontecendo conforme tinha que acontecer, mas ele não desistiu de orar. E chegou um momento que um anjo desceu e falou: amado do Senhor, a partir do momento que você começou a orar, o Senhor me enviou. Daniel era conhecido no céu. Não importa se os homens não nos conhecem, o importante é que o Senhor nos conhece. E Ananias vai, e ele chega ali no versículo 17, ele entra ali na casa de Judas, põe as mãos sobre Saulo e diz: irmão. Olha como era Ananias, como era o coração desse homem. Era um homem que orava, o Senhor trabalhou nele, moldou o coração dele. Vai lá, é um vaso meio escolhido. Ele enxergou isso, ele chega lá, impõe as mãos sobre Saulo e diz: irmão, nós temos que fazer isso. Terão pessoas às vezes na igreja que nos machucarão, que serão como espinhos na nossa vida. Nós temos que amá-las. Elas estão num processo, estão sendo trabalhadas e lapidadas, são vasos escolhidos pelo Senhor. Então temos que amá-las. Irmão, irmã, orar por elas, interceder por elas. E ele orou por Saulo. E agora, Saulo se levanta, Ele fala: enviou-me para que você se torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Saulo, a partir daquele momento, ficou cheio do Espírito Santo. E vai dizer que dos seus olhos caiu aquelas escamas. Talvez o brilho da luz de Jesus havia machucado seus olhos e agora aquilo caiu. Mas é lógico que tudo tem um fundo espiritual das coisas. Aquelas escamas tipificavam a religiosidade de Paulo. Quem sabe hoje tem pessoas também que são dessa forma, que existem escamas ainda nos olhos que precisam ser tiradas. Algumas pessoas são orgulhosas, outras são mentirosas, outras são religiosas demais, mas nós precisamos ficar aos pés do Senhor para que essas escamas sejam tiradas.
E Saulo depois entrou no meio da igreja, começou a pregar a palavra e se tornou uma bênção. Paulo realizou 3 viagens missionárias, pregou para todo lado. Paulo não desistiu. Paulo fundou várias igrejas e ele considerou tudo isso, toda a sua vida ali de fariseu, tudo como esterco. Falou para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não abriu mão do Senhor, se tornou um vaso tremendo usado na mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se colocar como um vaso na mão do Senhor. Se quiser, como eu disse, se inscreva no canal. É um prazer ter você conosco. Amém.